Você já se consultou em algum terreiro? Você já conversou com algum guia incorporado? Você já fez algum jogo em terreiro? Búzio, carta, tarô? Hoje eu quero explicar para você como que os guias de Umbanda conseguem falar tantas coisas sobre gente que os médios às vezes nem conhecem. Conseguem falar tanta coisa sobre a nossa vida, sobre a vida de pessoas que vêm de fora. E também como que podem acontecer os jogos na Umbanda. Opa, ele falou jogo. Jogo na Umbanda? Jogo pode na Umbanda? Pode ter isso? Já ouvi dizer que não pode, no meu terreiro, inclusive, não tem jogo. Como que é possível? Calma. Calma que eu vou explicar e você vai entender. Eu quero falar hoje sobre como acontecem as consultas e como acontecem os jogos. Então, para começar, eu queria explicar para você como que funcionam os oráculos. Oráculo de modo geral, não estritamente oráculo de Umbanda ou acontecido dentro de um ambiente religioso. Eu quero falar os oráculos de modo geral, independente se são realizados na Umbanda, em outra religião, ou se são realizados por pessoas fora de religião, como por exemplo um tarólogo, por exemplo. Como é que acontecem esses jogos? Como é que funciona? De um modo simplificado, o oráculo, independente de qual tipo ele seja, se são búzios, se são runas, se são tarô, se é o tarô, ele funciona da seguinte maneira: ele é um instrumento que depois dele ser preparado, depois dele receber algumas vibrações, ele fica apto para ao entrar em contato com determinada pessoa, que é o consulente, captar aquelas energias daquela pessoa e retratar aquelas energias como se fosse uma fotografia, revelando ali naquela fotografia quais são as energias que estão envolvendo o consulente naquele momento, no seu momento atual, quais são as causas que geraram aquilo, quais são as prováveis consequências. Então ele traduz o que está acontecendo com o consulente, ele capta aquelas energias do consulente e ali ele traduz aquilo que está acontecendo através de mensagens visuais que quem está manipulando o jogo sabe interpretar, seja pela caída dos búzios, se for búzio, seja pela disposição dos arcanos, se for o tarô, seja pelos símbolos, se for runa, enfim. Ele pega as energias, traduz as energias ali numa mensagem visual que é compreendida pelo seu manipulador. Então, ainda falando de oráculo, muita gente pergunta, né? Muita gente tem dúvida, e que é o que suscitou ali a minha exclamação no início dessa conversa. Pode ser usado na Umbanda? Pode-se usar oráculos na Umbanda? Pode ter jogo na Umbanda? Sabe por que muita gente tem essa dúvida, minha gente? Eu vou explicar, você vai entender o porquê que muita gente tem dúvida. Muita gente até defende a ideia de que na Umbanda não pode, de jeito nenhum, ter utilização de jogos, de oráculos. Sabe por quê? Porque acham que na Umbanda, uma vez que já tem o guia incorporado, o próprio guia pode falar tudo o que está acontecendo com aquele consulente. Não precisa de qualquer tipo de jogo. Diferente de outras religiões, por exemplo, onde não tem caboclo, não tem o preto velho, não tem o Exu dando consulta, e aí, por não ter este diálogo com o espírito, aí então faz-se o jogo para ver o que está acontecendo. Então, a grande dúvida é essa. As pessoas que defendem a ideia que na Umbanda não pode ter jogo é porque acreditam nisso, que o guia já fala tudo. Então, antes da gente explicar se os jogos podem ou não ser utilizados na Umbanda, vamos explicar então como acontecem as consultas com os guias. Qualquer guia de Umbanda, caboclo, preto velho, Exu, ele conhece muito bem a vida de quem? Do seu próprio médium. Afinal, ele trabalha com aquele médium, ele acompanha aquele médium o dia inteiro, ele acompanha o médium desde que ele nasceu, então ele conhece muito bem a vida do seu médium, ele conhece as energias do seu médium, ele sabe as coisas que estão próximas a acontecer com o seu médium, afinal é com ele que ele trabalha. Mas isso não quer dizer que o preto velho, o caboclo e o Exu conheça a fundo a vida de todo mundo, de todo consulente. Se o guia tivesse a capacidade de conhecer a fundo a vida de qualquer pessoa que aparecer ali na frente dele, ele seria o quê? Seria onisciente. Onisciente quer dizer sabe tudo. E não tem outro que seja onisciente a não ser Deus. Então, Deus é o único que realmente sabe de tudo. O preto velho, seu Exu, ele conhece você, ele não conhece as outras pessoas. Ele pode até já ter alguma informação, mas ele não conhece. Então, essa história de que o preto velho, o Exu, sabem tudo e que por isso não precisa de mais nada, isso é irreal, isso é crendice. E muitas vezes, crendice alimentada pelo próprio médium daquele guia.
que quer fazer com que seu guia pareça que seja o tal que sabe tudo e fala, não, meu guia sabe tudo. Não é assim que funciona. Se ele soubesse tudo, torna a dizer, ele seria onisciente, ele seria Deus. Então, se o guia não sabe tudo, como é que ele consegue falar tanta coisa verdadeira durante uma consulta sobre um consulente que nunca esteve no terreiro? Não é porque ele conheça aquele consulente, não é porque ele saiba a vida do consulente. Sabe por que ele consegue falar tudo aquilo? É porque quando o consulente se aproxima do guia, que está incorporado ali na consulta, o guia usa duas ferramentas. A primeira delas é a percepção das energias que estão circundando ali o consulente. O guia tem uma sensibilidade muito maior que a nossa, muito maior que a de nós médiums, inclusive. Ele tem uma sensibilidade muito maior. Então, ele sente as energias que estão ao redor daquela pessoa. Então, ele, ao sentir as energias, ele está sentindo, em outras palavras, o momento energético daquele consulente. E com isso, ele consegue identificar como está a vida dele, consegue identificar se está indo bem, se está indo mal, qual é o tipo de problema, às vezes até problema orgânico, o guia consegue identificar pelas energias. Ele consegue ver também por essas energias que ele está sentindo quais são as causas para aquelas situações que o consulente está passando e às vezes até as prováveis consequências. Então a primeira ferramenta que o nosso guia usa é a percepção da energia que está circundando o consulente. Por isso daí ele já consegue falar muita coisa para o consulente. A segunda ferramenta que ele usa e que é muito comum é quando o consulente se aproxima do guia, normalmente o consulente não vem só. Ele vem acompanhado do seu próprio guia, ou então de algum espírito amigo. E esse espírito amigo, este guia que acompanha o consulente, vai falando para o guia que está incorporado. Olha, fala para ele que o que está acontecendo com ele é por causa disso, assim, assim, assim. Olha, este consulente, este meu filho, ele faz isso assim, 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 e que gera aquele problema. Então, o segundo modo, que é muito comum, é o guia, enquanto está incorporado, ele conversa mentalmente com o espírito que está acompanhando aquele consulente, por isso ele sabe falar tanta coisa. Então, vamos tirar da cabeça essa história de que os nossos guias sabem tudo. Eles não sabem tudo. Quando o consulente vai ali na frente dele, ele vai tentar entender o que está acontecendo com o consulente, ou através da percepção das energias que estão ao redor do consulente, ou então, se algum guia estiver perto do consulente, começar a falar. Mas, às vezes, a situação energética do consulente está tão enrolada, está tão difícil, que através dessa avaliação de energia fica um pouco difícil do guia identificar realmente a fundo a raiz do problema. Às vezes o consulente já fez tanta coisa errada espiritualmente, já mexeu tanto com as suas energias, está tão bloqueado energeticamente, que até a comunicação do espírito que acompanha ele fica comprometida, porque ali ao redor dele está uma atmosfera energética, uma atmosfera psíquica muito densa, muito pesada. Então, se o nosso guia, para dar a consulta, ele tem que perceber as energias ou conversar com um espírito que acompanha o consulente, se o consulente estiver com muito problema, às vezes fica difícil do guia conseguir fazer isso. E aí, o que o nosso guia faz nesse caso? O guia que está dando a consulta. Neste tipo de problema, que está difícil de chegar qual é a causa, os nossos guias falam o seguinte, olha, tem uma energia muito densa aí ao seu redor, muitos problemas espirituais. Eu vou recomendar para você alguns banhos, vai tomar uns banhos aí alguns dias, vamos dar passes em você, vamos iniciar um tratamento espiritual. E aí, com tudo isso, com os banhos, com os passes, com o tratamento espiritual, o consulente vai melhorando aquelas energias das coisas ruins que estão ao redor dele, ou causada por ele, ou causada por outra pessoa, isso não vem ao caso. Vai melhorando. E até que vai chegar um momento que o guia vai poder falar, olha, agora, para terminar o seu problema, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, agora dá para ver que o problema original era tal. Por quê? Porque conseguiu tirar aquela carga energética toda. Então, às vezes, quando a pessoa está muito carregada, quando a pessoa está com muito problema, demora um pouquinho mais para resolver, para chegar à conclusão de tudo, porque tem que tirar aquela casca toda, tem que tirar aquela coisa toda ruim para o guia poder sentir as energias reais ou para que possa conversar com algum espírito que acompanha aquela pessoa. Mas tem uma outra ferramenta que pode ser utilizada nesse momento. Olha, quando eu falo pode, eu não estou falando que tem que ser. Eu estou falando pode, não que seja imprescindível, que seja necessário e que tem que ser. Eu estou dizendo que essa ferramenta pode ajudar a identificar o problema, as suas causas, mesmo quando o consulente está com essa situação tão ruim ao seu redor, sem que seja necessário todo esse tratamento espiritual que eu falei.
sem que seja necessário tantos banhos, tantos passes, tanta coisa assim. Essa ferramenta que eu estou falando é o uso do oráculo. O oráculo, lembra que eu falei lá no princípio que ele é uma ferramenta que ele capta as energias do consulente e joga ali o retrato do que está acontecendo? Então, estejam as energias dele muito bem ou as energias muito mal, muito ruim, muito densas, ali vai aparecer o retrato da situação energética do consulente. Aquela situação tão confusa e que impede da gente ter assim pela sensibilidade do guia ter a conclusão exata do que está acontecendo, aquela energia ela é transformada em uma mensagem visual, compreensível para quem saiba manipular aquele oráculo. Então, deixa eu explicar um pouquinho melhor para você entender essa questão da consulta e do jogo da consulta com o oráculo. Eu comparo muito as consultas com os nossos guias e essa questão do oráculo com as vezes que a gente vai ao médico. Imagina que você tem uma doença física e que você vai ao médico. Se a gente tem um problema de saúde e a gente marca uma consulta com o médico, se ele for um bom médico, aquele médico experiente, né, ele vai olhar para a gente, vai conversar com a gente e rapidamente ele é capaz de nos examinar e já chegar à conclusão. Ele fala, olha, você tem isso, você tem aquilo, eu tenho experiência, eu sei disso e tal. Então, ele pela experiência dele, ele é capaz de te examinar e já dizer o que você tem, o que causou aquilo e como curar, como tratar aquela doença. Mas, se faltarem condições do médico dar o diagnóstico naquele momento, o que ele vai fazer com você? Ele vai encaminhar você para um exame. Olha, ele vai falar, olha, eu acho que talvez seja isso, mas talvez seja melhor fazer um exame para a gente ter certeza. Esse exame vai informar minuciosamente o que o médico não teve condição de ver. E assim são os trabalhos espirituais também. O nosso guia, nesse caso, ele se compara ao médico. Então, muitas coisas que ele vai falar para você ali, do seu problema espiritual, ele vai estar atuando como médico. Ele pode já identificar, você está na frente dele se consultando, ele já identifica, ele sabe como resolver ali mesmo, ele dá o conselho, ele fala o que causou, quais são as possíveis consequências, ele resolve. Mas tem coisas que podem estar acontecendo com você ali e que ou ele vai cuidar de você, ou aquele guia vai cuidar de você pelo tratamento espiritual, que é um pouquinho mais longo, ou então ele pode pedir um exame, como o médico, né? O exame consultar um diagnóstico auxiliar. E esse diagnóstico auxiliar seria o quê? Um oráculo. O oráculo pode ajudar ao guia a identificar o momento energético daquele consulente. Isso naqueles casos em que está muito difícil pela densidade energética do consulente. Então, se a gente pensar que os nossos guias, eu torno a dizer isso, eu gosto de insistir nisso, se a gente pensar que o nosso guia é onisciente, que o nosso guia sabe tudo, gente, isso é impossível e irracional. Isso é somente crendice, é a nossa ignorância. A gente achar que ele sabe tudo, quem sabe tudo é Deus. Os nossos guias são espíritos com um conhecimento muito maior que o nosso, mas eles têm os seus limites também. Se eles soubessem tudo, eles seriam deuses. E é por esse motivo, por eles não saberem tudo e por haver a possibilidade de usar uma ferramenta de diagnóstico adicional, é por esse motivo que, embora nem todos os terreiros de Umbanda utilizem oráculos, eles podem ser utilizados. Mais uma vez eu digo, o poder não quer dizer ter que ser. O poder não quer dizer é imprescindível. O poder é uma possibilidade. Então eles podem ser utilizados sim. E mais, na maioria das vezes nos terreiros de Umbanda, quando jogos são utilizados, quando oráculos são utilizados, na maioria das vezes eles são manipulados pelos próprios guias, sim. É como aquele médico que você foi se consultar e ele falou, olha, eu acho que o seu problema é tal, mas eu preciso fazer um exame para ter certeza que é isso. E aí o próprio médico faz ali o seu eletrocardiograma durante a consulta. É um exame adicional, é um diagnóstico adicional que vai facilitar alcançar a solução do problema. Então, para que sejam utilizados os jogos ou os oráculos na Umbanda, o que precisa? É tê-los à mão e saber usar. Se não tiver à mão e não souber usar, não tem problema. Vão ser resolvidos os problemas de uma outra maneira. Isso é só um diagnóstico adicional e que pode acelerar a solução daquela questão.
Mas se não tiver, também não tem problema. Como eu disse, é uma possibilidade, não uma necessidade. E a prova de que funcionam os jogos, a prova de que eles podem ser utilizados na Umbanda, é que mesmo que não tenha ainda muitos terreiros de Umbanda que não façam uso do jogo, que não usem jogos, oráculos, muitos outros fazem. E esses jogos, como eu disse, na maior parte das vezes são realizados pelos próprios guias e resolvem problemas espirituais gravíssimos. Como é que a gente pode negar, minha gente, o jogo de cartas realizado por aquela cigana naquele terreiro? Tem uma cigana ali naquele terreiro que baixa, que joga carta e que tudo que ela fala ali dá certo. Como é que a gente pode negar isso? Como é que a gente pode negar o jogo de búzios realizado por centenas de pretos velhos nesse Brasil todo, no mundo, e que dá certo? Como é que a gente pode negar isso? Dizer simplesmente que não pode ter jogo, se tem centenas de pretos velhos no Brasil inteiro que jogam e que ali conseguem resolver os problemas? Como é que a gente pode negar o malandro ali, quando está dando uma consulta, que de repente puxa uma carta do baralho, mostra para você e fala assim, olha, está acontecendo isso na sua vida, aqui é a carta. E realmente é aquilo? Como é que pode negar isso? Agora, tem gente que simplesmente bate o pé e fala, não pode, não pode, sem este entendimento de que o guia não sabe tudo e de que o oráculo é uma ferramenta de auxílio e que pode ajudar o guia, sim, a resolver muito mais rápido a situação. Então, o fato do uso do oráculo na Umbanda e pelos guias não ser universal, ou seja, o fato de não estar presente em todos os terreiros, o fato de não acontecer em todos os terreiros, não quer dizer que não seja possível. É possível, sim, e é muito útil quando ele é bem utilizado. É bom lembrar também que quando os oráculos são utilizados na Umbanda, a finalidade deles não é ficar prevendo o futuro, não, tá? Isso aí é bom a gente deixar bem claro. Não é ficar prevendo o futuro. A finalidade é captar o momento energético daquela pessoa, traduzir para uma mensagem visual que o manipulador entenda e facilitar a solução daquele problema que está acontecendo. É para isso. Não é, eu vou conhecer o homem da minha vida, eu vou ganhar na loteria. Não, não é isso. Não é esta a finalidade. É bom que a gente esclareça, é bom que a gente deixe isso bem claro. Uma das questões de maior debate nos meios espirituais sobre o uso de oráculo na Umbanda se refere não é nem tanto às cartas, e sim ao jogo de búzios. Por quê? Porque tem pessoas de outras religiões que entendem duas coisas. Primeiro, na Umbanda já tem o guia lá para falar, o guia sabe tudo. E aí o guia pode falar tudo sem precisar do oráculo. Nós já vimos que isso não é verdade. É a segunda coisa que essas pessoas pensam. Jogo de búzios é prerrogativa da minha religião. Só pode acontecer na minha religião. Defendem essa ideia equivocada. Mas eu quero esclarecer aqui uma coisa. Da mesma forma que eu esclareci que os guias de Umbanda não sabem tudo, que eles captam as nossas energias para entender o que está acontecendo, que eles conversam com o guia do consulente para saber o que está acontecendo e que aí vão montando a consulta. Da mesma forma que eu esclareci isso, eu quero esclarecer sobre a questão do jogo de búzios dentro da Umbanda. Nas outras religiões, o jogo de búzios se baseia em um método que é transmitido de pai para filho, usando de regra geral 16 búzios. Eu já vi, em alguns casos, outros números de búzios, mas normalmente 16 búzios. Tem como fonte lá o Merindin Logum, enfim, é um método que é passado de pai para filho. Na Umbanda, embora haja pais de terreiro que utilizem também esse método, é porque aprendeu o jogo fora da Umbanda. E aí, nesse caso, eu até concordo que o método não é originário da Umbanda. Mas também não quer dizer que não possa ser utilizado. Tem pai de santo que já passou por outra religião, hoje está na Umbanda e joga ali, e não tem problema nenhum, não vejo problema nenhum com isso. Mas na Umbanda, na maior parte das vezes em que se utiliza búzios, o jogo não é o Merindin Logum, o jogo não é o mesmo das outras religiões. São jogos que na maior parte das vezes são ensinados pelos próprios guias. O método não é o importado de outras religiões. E é bom esclarecer isso porque tem gente que pensa que búzio só pode acontecer em tal religião. Esquece que na Umbanda, na maior parte das vezes, não é aquele método, é um outro tipo de jogo ensinado pelos próprios guias. Eu já soube de terreiro de Umbanda que o jogo de búzios que eles fazem ali foi ensinado pelo caboclo. O caboclo baixou e falou assim, olha, vamos fazer... ensinou o jogo, a caída, a quantidade de búzios... Ensinou tudo ali certinho. Mas na maior parte dos terreiros de Umbanda, que utilizam o jogo de búzios, o método é normalmente ensinado pelos pretos velhos. E em muitos terreiros de Umbanda é o próprio preto velho que faz o jogo, quando está incorporado. E eu volto a dizer, como simplesmente afirmar que isso não pode
se a gente vê centenas de pretos velhos jogando búzios e dando certo, resolvendo tanto problema, ajudando a tanta gente? Como é que a gente pode dizer simplesmente que é marmotagem? Marmotagem é a palavra da moda, né? Como é que a gente pode dizer que simplesmente é marmotagem se com aquilo ali ele resolve tanta coisa, ajuda tanta gente? Então, gente, como conclusão, nós podemos afirmar que os oráculos são possíveis sim dentro da Umbanda, mas eu vou reforçar o que eu falei lá atrás. São possíveis, mas não são imprescindíveis. Eles podem ser substituídos por outras coisas, por um outro tipo de tratamento, enfim. Mas eles são ferramentas de auxílio ao diagnóstico daquilo que está acontecendo com a pessoa. O guia pode não usar o oráculo, pode não usar jogo? Pode, não tem problema nenhum. Mas se o guia quiser, ele pode usar também, isso não tem problema nenhum. Não é imprescindível. Se fosse imprescindível, os terreiros que não utilizam o oráculo, eles não ajudariam tanta gente. Eles não utilizam e ajudam. Como é que eles ajudam? É porque não é imprescindível, não é uma coisa que seja assim, tem que ter jogo. Mas também tem terreiro que usa e que resolve também o problema de muita gente. Então, o que eu quero dizer é que tem uma diferença grande entre o poder e o ser imprescindível, o não poder e o não ser imprescindível. Por isso, para você que é de terreiro, se lá no seu terreiro de Umbanda não tem cigana jogando carta, não tem malandro manuseando baralho, não tem preto velho jogando búzio, não se incomode, tá certo também. É o método de trabalho daquela casa, não há mal nenhum nisso. Os guias estão ali trabalhando e vão resolver também os problemas da pessoa da mesma maneira. Pela sensibilidade das energias, né? Quando o consulente vier, vai sentir o que está acontecendo, vai conversar com o guia que acompanha aquele consulente, enfim, vai resolver da mesma maneira. Às vezes demora um pouquinho mais, porque não tem o diagnóstico auxiliar, o método, o exame, vamos dizer assim, auxiliar. E se você pertence a um terreiro de Umbanda onde há consulta com oráculo, tem a cigana lá que baixa e joga carta, tem um malandro que pega as cartas do baralho e fala com o consulente, tem o preto velho que joga búzio, também não se incomode. É mais uma ferramenta de auxílio que os seus guias estão utilizando para identificar melhor as energias que estão ao redor daquele consulente, as suas possíveis consequências, o que fazer para melhorar. Então, os dois tipos de terreiro estão corretos, tanto os que usam oráculo quanto os que não usam. O que a gente não pode é simplesmente dizer assim, não pode usar, sabendo que normalmente esta visão de não pode usar é uma visão que vem de fora. É uma visão de pessoas de outras religiões que acham que o uso de oráculos é prerrogativa da sua religião. Não entende que na Umbanda a ótica do oráculo é outra. A forma de se usar o oráculo é outro. A interpretação que se dá ao oráculo é outra. A visão é outra. A Umbanda é uma religião. Outras religiões são outras religiões. Uma não interfere sobre a outra, por mais que tenham coisas em comum. Uma não se reflete sobre a outra e uma não explica a outra. Aliás, essa é uma frase de Alexandre Comino que eu gosto muito. Alexandre Comino, lá de São Paulo, ele tem uma frase que eu assino embaixo. Ele diz assim, a Umbanda não explica o Candomblé e o Candomblé não explica a Umbanda. Minha gente, um grande abraço, fica com Deus, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.